Dia, tudo bem? Meninos, estamos aqui para mais uma aulinha de língua portuguesa por videoaula. Espero que vocês gostem do assunto de hoje. Hoje a gente vai tratar um pouquinho de gênero textual. É um gênero que vocês já conhecem, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais em cima dele, até porque quando nós retornarmos à sala de aula, a gente também vai fazer um debate em sala de aula. Ah, já falei, dei spoiler, debate. Vamos lá? Muito bem. O que é debate? Os alunos falam muito em debate, pedem para fazer debate, mas nem todos os alunos sabem conceituar debate. Debate, meus amores, é uma modalidade textual, é um tipo de gênero textual essencialmente argumentativo, tá? E o debate, ele não ocorre só em sala de aula ou só na época das eleições, né? Quando a gente vê os candidatos debatendo sobre suas propostas na TV. Não, ele acontece o tempo inteiro nas nossas vidas. Ele acontece no futebol, ele acontece em uma reunião de amigos, ele acontece em família, está sempre se debatendo, as pessoas estão sempre argumentando, eu argumento a favor, o meu irmão argumenta contra. Então, é uma coisa que está sempre ocorrendo, tá? Claro que o debate na escola, né, ou o debate na televisão, eles possuem regras que esses outros debates informais não possuem, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho do debate na escola na aula de hoje. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Bom, a gente está falando de um texto que é essencialmente oral, tá? Ele é essencialmente oral, ele pertence à oralidade, ele se manifesta por meio da fala, ok? Então, o debate não é um texto escrito, o debate é um texto oral, ok? Primeira coisa que você tem que saber do debate é isso aí. Um aspecto muito importante é que, antes de expressarmos nossas opiniões sobre qualquer assunto, nós temos que estudar esse assunto. A gente não pode entrar num debate sobre maioridade penal sem saber do que se trata, porque senão nós seremos massacrados pelo oponente. Entenderam? Então, o que acontece? Quando a gente faz um debate em sala, sempre tem um grupo que estuda mais que outro. Ou seja, se nós temos dois grupos, um que vai debater a favor daquele assunto e o outro que vai defender a contrariedade, né? Vai se opor, a gente tem que ter argumentos fortes, argumentos sólidos. Não dá para ficar na base do achismo. Professora, mas eu acho que o aborto. Não, não tem eu acho. Aqui, para que você tenha força contra o seu adversário, né, falando oralmente, para que você tenha força e para que você se sobressaia, você tem que se amparar em elementos sólidos. Que elementos são esses, professora? Bom, dados científicos que provem o que você está falando, pesquisas que demonstrem o que você está falando, que corroborem o que você fala, opiniões de autoridades do assunto que está sendo tratado, tá? Então, todos esses elementos, dados, pesquisas, citações de autoridade, eles são elementos importantes para embasar a sua argumentação, ok? Porque se o seu oponente perguntar, mas e tal coisa? Como é que fica? Você é a favor, mas e esse lado? E se você não tiver uma resposta ali na hora, toda a sua argumentação que foi positiva, que foi legal até o momento, pode cair por terra, tá? Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Nós estamos falando de maioridade penal, né? Os adolescentes de 16 anos serem responsáveis por seus atos civilmente. Eu estou contra isso. Eu acho que isso daí não é viável, porque com 16 anos a pessoa não tem maturidade
para discernir um ato legal de um ato ilegal. Minha opinião, não da Valéria, estou dando um exemplo, tá? Aí você diz assim, olha só, o seu argumento vai ser bem mais forte do que o meu. O que você vai falar para mim? Não, professora, se uma pessoa com 16 anos pode votar e escolher, ajudar a escolher o futuro do país, ela tem todas as condições necessárias para discernir o que é legal do que é ilegal. Olha só, o seu argumento, citando uma lei que já existe, né, que possibilita ao jovem de 16 anos votar, e o voto é um elemento importantíssimo no país, com um argumento você derrubou o meu. Por quê? Porque o meu argumento foi fraco. Eu não estudei o suficiente. Se eu tivesse estudado, eu teria me antecipado a você. Eu teria já esse argumento seu aí para contra-argumentar. Mas eu não tenho, porque eu não estudei. Eu não pesquisei o suficiente sobre esse assunto. Então, o que acontece? Na visão da pessoa que está assistindo o nosso debate, você se saiu muito melhor que eu nesse argumento aí. Então, vocês percebem? Eu já fiz alguns debates com alguns alunos, com algumas turmas, não esse ano ainda não fiz nenhum, e sempre tem um grupo que encara o debate na base do achismo. Ah, professor, eles falam muito alto, né? Professora, porque a internet ela é positiva para as crianças e adolescentes por causa disso, porque ela... Então, eles vão muito na base do achismo, e a pessoa que vai na base do achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, ela tende a levantar o tom de voz, porque ela não tem argumentação forte, então ela automaticamente, inconscientemente, ela acha que se ela levantar o tom de voz, ela será mais ouvida, ela será melhor ouvida. Ela acreditará no que está falando. Ela acha que a pessoa que está ouvindo acreditará no que ela fala. Entende? Então, quando você está assistindo um debate, você percebe que o candidato A está falando mais alto, está se expondo mais, está, né, gesticulando mais do que o candidato B, pode ter certeza de que esse candidato que gesticula, que fala alto, né, ele está menos preparado do que o outro candidato, tá? Ele precisa do físico para ajudá-lo a convencer o eleitor. Tá? Inconsciente, isso daí não é conscientemente, não, isso é inconsciente, ele age dessa forma de maneira inconsciente. Agora, aquele candidato que está seguro, aquele candidato que estudou sobre o assunto, aquele candidato que fez um material, que produziu material para si, para poder, na hora do debate, ser auxiliado por esse material, esse candidato ele vai falar com uma voz mais calma, mais serena, ele vai falar mais baixo, tá? Então, se você que tiver curiosidade, procure aí em algum debate aí eleitoral do ano passado, retrasado, governador, presidente, não importa. E dá uma observada, porque os gestos da pessoa dizem muito na hora de um debate. Dizem muito, tá? Das duas, uma. Se a pessoa não sabe o que falar, ou ela começa a falar muito alto, ela começa a se exaltar, ou ela fica quieta, muda, calada. Ela não fala mais nada, tá? Mas o meu aluno de 9º ano, ele não é assim. Ele é um menino, uma menina esforçado, esforçada, que estuda, que batalha, que pesquisa. Então, eu tenho certeza que no dia que nós fizermos um debate em sala de aula, vocês vão se sair muito bem. Confio em vocês, tá? Vamos lá. Olha lá, né? Os dois candidatinhos ali, A e B, cada um defendendo o seu ponto de vista. Vamos lá. Linguagem, meus amores. Como que é a linguagem no debate? Quanto à linguagem utilizada nesse gênero, ela costuma variar, ou seja, poderá ser formal, dependendo da situação, ou informal, como é o caso de um debate entre uma reunião de amigos, né? O fato é que debater não significa brigar.
discordar da ideia dos outros, ao contrário, é um momento no qual expressamos nossas ideias e respeitamos as ideias alheias, né? Não é porque eu sou contra o aborto que eu vou desrespeitar o meu amigo que é a favor. Ele tem a ideia dele, eu tenho a minha. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, né? É por isso que tudo que é honesto, lícito e limpo é pautado em a maioria decide, tá? É o mais justo, porque cada um tem um tipo de ideia, né? Eu cresci ouvindo falar que o aborto é um crime, que o feto tem direito à vida. De repente, o meu amigo cresceu ouvindo falar o contrário, que quem tem direito é a mulher. Então, a gente não pode levar isso para o campo pessoal, tá? O debate não pode ser levado para o campo pessoal. Ah, mas a sua irmã. Não, esquece isso. Esquece isso, tá? Aqui nós temos que ser centrados, práticos e técnicos, tá? Nós temos que respeitar a ideia do outro, embora a gente não concorde com ela, e respeitar a pessoa do outro. Porque só assim nós crescemos com as outras pessoas e ajudamos essas pessoas a crescer também, tá? Então, o debate ele é um momento em que todas as diferenças pessoais ficam de lado, ok? Ali o que vai importar é o tema. O que o debatedor fez ou deixou de fazer não é questionado agora, tá? Não é momento para isso, ok? Muito bem, vocês são maravilhosos. Tenho certeza que estão prestando muita atenção no que eu estou falando. Deixa eu subir a bolinha aqui. Muito bem, amores. Ó, em sala de aula, o debate basicamente é o momento em que os alunos vão expor seus pontos de vista sobre um assunto eleito. Durante esta prática, os alunos vão aprender a defender uma opinião fundamentando-a em argumentos. Então, meus amores, toda argumentação que você faz na sua redação escrita, no debate você vai fazer de forma oral, ok? É a argumentação do mesmo jeito, só que no debate você vai fazer de forma oral, ok? Outra coisa, deixa eu ver se eu coloquei aqui o tema. Ah, tá, peraí. Depois não tem problema, se eu coloquei a gente fala mais para frente. A prática do debate desenvolve a habilidade de argumentação e para que haja habilidade tem que haver um estudo, né, antes desse debate, uma pesquisa sobre o tema para você se preparar. Desenvolve a oralidade. Muitos alunos têm dificuldade de falar, são muito tímidos. E a gente sabe que durante a vida sempre há um momento que nós temos que falar em público, né? Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na hora do seu casamento, você vai ter que fazer um discurso. Então, em algum momento da sua vida, você vai precisar falar para um público, tá? Então, o debate ele serve para auxiliar na oralidade do aluno, para que ele deixe um pouquinho a vergonha, a timidez de lado e para que ele se habitue a falar para um grupo de pessoas. Aprender a escutar. Gente, é dificílimo aprender a escutar, né? Porque a gente quer só falar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, né? Eu gosto muito de política, não vou entrar em política aqui, fiquem tranquilos, mas eu aprendi que a gente tem que ouvir o outro. Por mais que a gente não concorde com as ideias dele, a gente tem que ouvir, tá? Respeitar a opinião diferente da sua é muito difícil, gente. É muito difícil. É muito difícil você respeitar uma opinião diferente da sua. Ah, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor. É muito difícil ouvir isso, né? Porque para você, para a gente, aquilo em que nós acreditamos está dentro da gente, faz parte dos nossos princípios. Então é muito difícil a gente ouvir a opinião de uma outra pessoa, uma opinião diferente da nossa, e a gente tem que ter que respeitar. É muito difícil. Então, o debate também é um exercício de paciência e educação, tá bom? Vamos lá.
Atenção, já falei isso, mas vou voltar a falar. Ó. Ataques pessoais e apelos emocionais geralmente são falaciosos, ou seja, são negativos, não levam a pessoa a lugar nenhum, tá? Ela perde a credibilidade quando ela ataca o oponente dela de maneira pessoal, ofensiva, emocional, tá? Ela perde a razão. Então, vamos evitar. É necessário cuidado especial ao usar a experiência pessoal ou exemplos como argumento. O que eu falei agorinha? Ah, mas a irmã desse oponente... Não, esquece isso. Não fale, tá? Se você não sabe se isso daí vai ser positivo para você, evite citar experiências pessoais do seu oponente como exemplo, tá bom? Bons argumentos envolvem principalmente deduções, analogias fortes, referências a pesquisas e fatos de conhecimento público. Opinião não é argumento. Argumento é pautado em documentos, exemplos, citações, pesquisas. Dá uma aceleradinha aí que meu tempinho já está curto. Depois você olha o slide com mais atenção. Como organizar o debate, né? Primeira coisa, a definição de um tema. Depois, a gente tem que criar um tema polêmico. Porque se a gente criar um tema em que todo mundo tem a mesma opinião, não existe debate, tá bom? Então, tem que ser um tema que divida as pessoas aí, ok? Que as pessoas tenham opiniões diferentes, certo? Depois, a gente vai formar grupos, né? Sempre tem que ter um grupo a favor e um grupo contra aquele determinado tema, tá? Definidos os grupos, né? Esse grupo não pode ser muito grande, porque o que acontece? Se for um grupo muito grande, cada componente do grupo vai falar muito pouco, não vai ter chance de argumentar, de debater como gostaria, tá? Então, o ideal é que seja um grupo aí de 5 pessoas, 4, 5 pessoas, tá bom? Ah, professora, mas a sala tem 30 pessoas, como que a gente vai fazer um debate com 10 pessoas? Aí, o ideal é que sejam feitos mais debates, tá? Um debate num determinado momento, um debate sobre um outro assunto em outro momento, para todo mundo poder participar, tá bom? A formulação das regras parte da professora e dos alunos, né? Todos devem ajudar na hora de estabelecer critérios para o debate, né? Por exemplo, o tempo de fala do grupo A e do grupo B, né? Se há réplica, se há tréplica. Então, esses critérios, quantas questões serão colocadas aos grupos, esses critérios são definidos em conjunto pela professora e pelos alunos, tá bom? Vamos lá. Preparando argumentos, é o que eu já falei, amores. Preparação de argumentos é pesquisa, né? Eu coloquei aqui, vale lembrar que essa não é uma capacidade inata dos seres humanos nascidos depois da invenção do Google. É muito fácil, é copiar e colar, e muitas vezes o aluno nem lê o que está copiando e colando, ele deixa para ler na hora do debate. Então, nós temos que ter uma organização e critérios para essa pesquisa, tá? Esses critérios são feitos com a ajuda da professora, ok? Depois do debate, o que se faz? A gente faz um momento de autoavaliação. Então, os alunos vão colocar o que eles gostaram, o que não gostaram, o que poderia melhorar, o que poderia continuar, tá? E aí é um momento em que a gente vai trabalhar o relatório, que é um outro gênero textual. Tá bom? Amores, fiquem com Deus, até amanhã. Um beijo no coração de vocês.